Fala, investidor, tudo bom com você? Hoje eu vou falar sobre as ações do Bradescão, que recentemente reportaram resultado e me parece que o mercado gostou bastante. Nos últimos 5 dias aí as ações estão acumulando uma alta de mais de 10% e nesse vídeo eu vou fazer a análise aqui dos resultados e vou deixar a minha opinião sincera sobre a empresa. Então se você quer saber se vale a pena ou se não vale a pena investir em Bradesco, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando a likezeira para dar uma força aqui pro Raiz para a gente continuar crescendo. Agora, sem mais delongas, vamos para análise aqui na tela do meu computador. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 7 de agosto, o mercado ainda não abriu. Quando a gente pega no ano, o Bradesco está caindo 16% e nos últimos 12 meses uma queda de 8,34%. Então, apesar da alta recente, o Bradesco ainda está em baixa, beleza? Deixa aqui nos comentários se você investe em Bradesco, se você acha que é uma oportunidade Bradesco no preço atual, ou se você acha que o Bradesco é cilada. Bom, Bradescão dispensa comentários, setor bancário, código de negociação BBDC3 e BBDC4. Então tem ações ordinárias e preferenciais. Daniel, qual eu invisto? Geralmente eu vou pegar que tem o melhor dividend yield, tá? Só que tanto a 3 quanto a 4, elas estão com dividend yield muito parecido. Então pensando em liquidez, eu iria na 4, porque a 4 tem muito mais liquidez, você pode utilizar opções, então tem essas vantagens. Agora, se você estiver preocupado com o tag along, a ação ordinária ela tem 100% de tag along, enquanto a preferencial tem 80%. Então, se você tiver essa preocupação, né, você pode ir na 3, beleza? Então, geralmente eu compro a que está com o melhor dividend yield, que tem uma liquidez adequada. Então, como está bem parecido, eu iria na 4 atualmente. Se a 3 ficar com dividend yield bem melhor, eu compro a 3, beleza? Só para você entender o raciocínio. Bom, agora vamos falar da DRE, né, que é o que mais interessa, resultado atualizado. Vou comparar o segundo trimestre de 2024 contra o primeiro trimestre de 2024. Banco, eu gosto bastante de fazer esse comparativo. Por quê? Porque apesar de banco não ser uma commodity, ele depende muito da Selic, né? E às vezes a gente pega o mesmo período do ano passado, a Selic já está em um outro patamar totalmente diferente. E quando a gente compara contra o trimestre anterior, nós conseguimos ver se o banco ele está em uma tendência de melhora ou de piora, ainda mais falando do Bradesco, né, que está passando por um momento desafiador. Então aqui a gente consegue ver se ele está começando a virar a chave ou se está piorando ainda mais. Então vamos lá, margem financeira saiu de 15,1 para 15,5, crescimento de 2,8%. Não é um crescimento tão alto na margem financeira, mas vale ressaltar que o grande problema do banco é a provisão para devedores duvidosos. Então qual é a estratégia do banco? Ele não está tão preocupado em crescer a sua margem, crescer a sua carteira de crédito. Ele está preocupado com a qualidade do crédito. Então quando a gente olha aqui a PDD, repare que saiu de 7,8 para aproximadamente 7,3. Então conseguiu uma bela redução aqui na provisão, uma redução de aproximadamente 7%. Então tá em linha com o que o banco vem informando que é a estratégia deles no momento. E aí a margem financeira líquida, né, que é o resultado que o banco tem ali na intermediação financeira, o resultado que ele tem emprestando dinheiro, abatendo as provisões que ele tem que provisionar devido aos calotes, né, aos possíveis calotes. Aqui ela chegou na margem financeira líquida, saiu de 7,3 para 8,2, quase 8,3, crescimento de 12,9%. Então aqui o banco apresentou um resultado muito bom em relação à margem financeira líquida. Apesar da margem financeira bruta não ter crescido tanto, ele conseguiu crescer um pouco a margem e reduzir as provisões para devedores. Então teve essa melhora aí de 13%. O resultado operacional cresceu 18%. Repara que ele conseguiu melhorar a receita com seguros e previdência, 16%, belo resultado, tá? No segmento de seguros. Receita com prestação de serviços também melhorou. As despesas aumentaram, mas de toda forma ainda conseguiu um resultado operacional muito bom, né? Um crescimento de 18,1% do resultado operacional, saindo de 4,9 bilhões para 5,8 bilhões. E o lucro líquido recorrente aumentou 12%, só não aumentou mais devido a imposto de renda. Repara que ele tinha uma despesa com imposto 675 milhões, aumentou para 1,1. De toda forma, na minha visão, um bom resultado. Quando olhamos o resultado operacional frente ao segundo trimestre de 2023, ou seja, o mesmo período do ano passado, saiu de 4,9, também teve um crescimento de 4,9%.
quase 18%, e o lucro líquido recorrente, um crescimento de 4,4%. Então, na minha visão, é um bom resultado que o banco vem apresentando, principalmente aqui em relação à margem financeira líquida, que teve uma ótima melhora, e também no resultado das operações de seguros, previdência e capitalização. Isso mostra que o banco está começando aí, né, a apresentar uma retomada nos seus resultados. Falando aqui da qualidade do crédito, que é o grande problema, né, que fez com que o Banco do Brasil entrasse nesse ciclo de baixa, foi a inadimplência, né? Então aqui tem a inadimplência da carteira, qual que é o percentual da carteira que está inadimplente acima de 90 dias. Essa linha em cinza representa as pequenas empresas, em roxo, pessoa física, em laranja são as grandes empresas, e aqui esse 4,3, né, em vermelho é o geral. Então vamos falar logo do geral. Repara o seguinte, primeira coisa, todos os segmentos, né, essa inadimplência ela vem reduzindo. Isso aqui é muito bom. Quando a gente pega o geral, ele desde 2022, repara que foi subindo, ó, 3,5, 3,9, 4,3, bateu o pico aqui em junho de 2023 para 5,7, e de lá para cá o banco vem arrumando a casa, né? Caiu para 5,6, 5,1, 4,8, agora 4,3. Então agora o banco apresentou uma bela redução na sua inadimplência acima de 90 dias, e o banco conseguindo controlar essa inadimplência, ele vai ter espaço para voltar a focar no crescimento, ou seja, arrumar a casa para depois focar no crescimento, e parece que as coisas estão caminhando bem. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores do Bradesco. Sempre digo em todos os meus vídeos que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas aqui eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimento. Se você não está tendo tempo para estudar sobre investimentos, sua carteira não sai do lugar, você está investindo ali aleatório, sem saber o que está fazendo, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou traçar um planejamento para você atingir os seus resultados o mais rápido possível, e a única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar a carteira de investimentos que eu vou estruturar para você, uma carteira totalmente personalizada. Então, se você tem interesse, é só clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo e me chamar lá no WhatsApp para mais informações. Então, vamos lá. A cotação do dia 5/8/2024 estava R$ 13,61. Valor de mercado aproximadamente 144 bilhões. Então, o Bradesco, apesar da fase, né, que não é das melhores, ele está entre as maiores empresas da nossa bolsa. Então, não é qualquer empresinha, né? É uma empresa gigante. Dividend yield de 9,6% é um ótimo dividendo. Geralmente, quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%, então 9,6% está muito bom. O ROI de 9,5%, aqui eu costumo dizer que é o calcanhar de Aquiles do Bradesco, porque os investidores, né, comparam ali com outros bancos, por exemplo, o Itaú, que está voando, Banco do Brasil, que tem um ROI ali próximo de 20%, o Bradesco está com ROI abaixo de 10%, e o ROI é um indicador muito importante para a gente analisar banco. Por quê? Porque ele mostra quanto de retorno que o banco está gerando com o seu patrimônio. E o patrimônio do banco é dinheiro, ou seja, quanto maior o retorno, melhor o banco está rentabilizando o dinheiro que está sendo aplicado nele. E aí, nesse caso, o mínimo que eu gosto é 10%, então está abaixo do que eu gosto, mas isso aqui, ao mesmo tempo que é um risco a mais, é uma oportunidade a mais. Por quê? Porque o PVP, olha só, está de 0,84, ou seja, o mercado ele já está precificando essa rentabilidade baixa, batendo nas ações do Bradesco, tanto é que ele está negociado abaixo do patrimônio, ou seja, ele está com desconto aqui de 16% frente ao seu patrimônio. E novamente, banco, o patrimônio é dinheiro. Se ele na bolsa ele vale menos do que o seu patrimônio, ele está com um belo desconto. O Bradesco não costuma negociar abaixo do seu patrimônio. Então o mercado ele está batendo muito, tem mais risco, mas ao passo que ele conseguir arrumar a casa e aumentar essa rentabilidade, ele tem um alto potencial de valorização. Nós vimos isso agora recentemente, após o resultado que o banco apresentou, as ações subiram bastante e ainda podem subir
subir mais. Indicador de preço, PL está negociado 8,8 vezes lucro, tá barato também frente ao PL. Se a gente comparar com outros bancos, como por exemplo o Banco do Brasil, não tá tão barato assim. Eu considero o múltiplo de preço até 15 vezes nem caro nem barato. Quando a gente fala de banco, geralmente eles negociam ali 8, 9, 10, 11, 12 vezes. Por quê? Porque já são gigantes os bancões, né? Já são gigantes e a gente não tem uma expectativa de crescimento tão grande nessas empresas. Então é normal que negocie um múltiplo de preço mais baixo. Então olhando assim, comparando, poxa, comparado com o Banco do Brasil, esse PL está mais alto, mas vale ressaltar que o Bradesco está no período de retomada, ele voltando aqui os resultados, esse lucro vai aumentar e as ações podem estar mais baratas ainda do que parecem estar. Entrando agora no histórico de lucros e proventos, repara que são 10 anos dando lucro, as barras em azul representam lucro, as barras em verde representam os proventos. Então repara que são 10 anos dando lucro, pagando dividendos. O banco teve uma piora em 2020, todos os bancos pioraram, né? Ali na pandemia, eles aumentaram a provisão. 2021 retomou e depois de 2021 foi só para trás, né? O resultado veio piorando, piorando, piorando. O banco errou a mão na hora de emprestar dinheiro, começou a emprestar muito com aquela taxa de juros baixa, na hora que o juros subiu, a inadimplência estourou. Repara que o Bradesco, ele tem um payout mais alto se comparado com os outros bancos. Eu estou olhando aqui no olho, mas deve estar algo próximo de 50% o payout. Então esse lucro aumentando, ele mantendo esse payout, ele ainda pode pagar mais dividendos que já vem pagando, que no caso já é um bom dividendo. Olhando a história de cotações, apesar dos pesares, né? Lá atrás, BBDC4 cotada a 43 centavos, já bateu mais de R$20. Esse retorno ele já está ajustado pelos dividendos, pelas bonificações, é o retorno total. Mas repare que quem comprou e segurou fez sim um ótimo investimento, mas também a gente tem que olhar, né? Quem comprou lá, por exemplo, em 2018, tá tomando prejuízo até hoje, então é complicado. Tem que tomar cuidado também com o preço, né? Para não pagar muito caro, porque não adianta o ativo ser bom e você pagar muito caro, é o que eu sempre costumo dizer aqui no canal. Bom, agora eu vou entrar na história dos resultados do Bradescão desde 2016 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está gostando desse conteúdo, compartilha com o seu amigo que investe, que está pensando em investir em Bradesco e deixa likezeira se você esqueceu de deixar para ajudar o canal a continuar crescendo, valeu? Então vamos lá, bom, produto bancário, que é o resultado que o banco tem com as operações de crédito, seguros, etc. Deu uma pequena diminuída aqui, né? Nada preocupante. Quando olhamos aqui para o lucro líquido, que é o mais importante, tá? Repara que o lucro líquido, ele estava muito bem até antes da pandemia, né? 22 bilhões. Aí piorou, aí melhorou, foi para quase 22, depois foi só para trás. Agora começou a apresentar uma melhora. Então vamos ver, né, se vai conseguir virar a chave. A rentabilidade que rodava perto de 15% agora está em 9%, realmente é o grande problema do Bradesco que eu estou falando aqui, é o ROI. O índice de Basileia está tranquilo, 15%. Esse indicador é basicamente um indicador para medir a alavancagem do banco. Quanto mais elevado, menos alavancado o banco está. A grosso modo, o índice de Basileia, ele mede quanto do dinheiro que o banco está emprestando é dele mesmo, porque o banco empresta o dinheiro que nem é dele, né? Vale ressaltar isso. Então, quanto mais alto esse indicador, mais conservador o banco está sendo. O mínimo exigido aqui para os grandes bancos no Brasil é de 11%, então no momento está com Basileia tranquila aqui, um Basileia equilibrado. A provisão aqui que subiu muito aqui nos últimos anos, né? É o grande problema do banco, que fez o lucro diminuir, a rentabilidade diminuir. Repara, caiu, né? Agora, ó, saiu de 39,5 para 37,8, então teve uma certa redução aqui. PDD sobre o lucro também diminuiu. Devemos continuar acompanhando para ver se ele continua baixando essa PDD. Diminuindo essa PDD, o que vai acontecer? O lucro vai aumentar, o ROI vai aumentar e as cotações vão subir, os dividendos também vão subir provavelmente. Então, qual é a minha opinião aqui sobre o Bradesco? Bom, eu particularmente gosto de todos os 4 grandes bancos aqui, mas é questão de custo-benefício. No momento, eu vejo hoje o Bradesco olhando para preço, uma ação bem atrativa, com bom potencial de valorização e de pagar bons dividendos. Vale ressaltar que é um banco que hoje tem bem mais risco se você comparar, por exemplo, com um banco Itaú da vida. Então, se você está pensando em qualidade, talvez faça mais sentido um Itaú. Se você está buscando um ativo com um pouco mais de risco, um pouco mais potencial de valorização e mais atrativo, o Bradesco é uma boa opção, beleza? Então, essa é a minha avaliação sobre o Bradesco. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.